Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Vamos dar continuação ao nosso estudo Uma Nova Mulher em 60 Dias? Hoje já estamos no 52º dia. Infelizmente não consegui postar esse áudio, esse estudo na semana passada. Estava com gripe, com bastante tosse, um pouco rouca, dor de garganta, essas coisas todas que a gente fica quando está resfriado. Então eu não consegui gravar o vídeo e também eu precisava um pouco descansar devido a tantas correrias, Mas eu realmente espero que vocês compreendam. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito de filhos e vamos falar sobre conhecer o Senhor. Gostaria que você abrisse em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 ao 10, que diz assim: Alegrem-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da tua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que, por todas essas coisas, Deus o trará julgamento. Afaste-o do coração a ansiedade, e cabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Quando trazemos um filho para este mundo, damos vida a uma pessoa com um espírito que vai existir para a eternidade na presença de Deus, na glória do céu, ou banido da presença dele no tormento do inferno. Cabe a nós instruir na palavra do Senhor. Os pais devem ensinar seus filhos sobre Deus e sobre a salvação em Jesus. Deve-se ensiná-los a frequentar a igreja e ser participante. Não se deve falar mal da igreja perto de seu filho, pois se você disser como o culto estava chato, como demorou ou como o louvor estava desanimado, ele vai aos poucos perder o interesse por participar dos cultos. Ele vai achar que é desinteressante. Afinal, você está dizendo isso, e vai passar a querer ir cada vez menos. Mas ao invés de falar mal, fale bem. Mostre quanto é importante irmos à casa do Senhor. Mostre que lá é um lugar onde todos se reúnem para louvar e adorar a Deus. Bom, esse foi o estudo de hoje. E eu gostaria de ler uma passagem que está em Deuteronômio e trazer uma palavra ao seu coração. Em Deuteronômio 11, versículo 19, diz o seguinte: Ensine-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria a seus filhos e antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tanto como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem cuidadosamente todo o mandamento que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá no deserto do Líbano e no rio Eufrates, ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-lo. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Bom, gente, quero ler até aqui. Aqui o Senhor está orientando o povo. Quando o povo saiu do Egito, estava ali no deserto, Deus estava trazendo muitas orientações a eles. Uma das orientações é que o Senhor queria que o povo viesse a dar continuação, levando a palavra, instruindo seus filhos, levando os ensinamentos do Senhor de geração em geração. E o Senhor faz promessas para aqueles pais,
para aquele povo, dizendo: olha, se vocês ensinarem os seus filhos, se vocês guardarem os meus mandamentos, tanto os pais quanto os filhos, aonde eu colocar vocês, eu vou honrar vocês, eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês. E hoje essa palavra nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Eu comecei a partir do versículo 19, mas no versículo 18 diz assim: gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Ou seja, o Senhor quer que a palavra dele esteja totalmente envolvido no nosso dia a dia. Deus não quer que nós venhamos deixar essa responsabilidade de ensinamento para os nossos filhos para a igreja, para a escolinha dominical, para a escolinha de criança, de adolescente, para o grupo jovens. Nós não podemos deixar essa responsabilidade para o pastor ou para o líder de jovens. Nós temos que ensinar os nossos filhos. E não há uma idade certa. Mas quando eu tenho que ensinar isso para os meus filhos? Quando eles tiverem 10, 12, 15 anos? Não. Você tem que ensinar os seus filhos desde o momento em que ele nascer. Não existe uma idade certa, um tempo certo. A partir do momento em que o seu filho nasceu, você colocou ele ali no mundo, que ele tem vida, você tem que ensinar. Nós temos que pensar uma coisa, que os nossos filhos, eles têm espírito e como eu disse, esse espírito ou ele vai passar na eternidade na glória dos céus, ou ele vai passar pela eternidade no inferno. Não é porque você aceitou Jesus, você anda no caminho do Senhor, que isso vai fazer com que o seu filho ande. Ele só vai andar se ele for ensinado. Se você não ensina, você não lê a Bíblia, você não ora, você não fala de Deus, você não fala nada para eles, como você quer que eles venham aprender? Se você é uma pessoa que está sempre falando mal da igreja, mal dos irmãos, mal do pastor, qual é a vontade do seu filho de querer ir para a igreja? Se você é uma pessoa que não dá exemplo, não ora, não lê a Bíblia, não se mostra interessado pela palavra do Senhor, por obedecer, qual é o interesse dele de servir a este Deus que você serve? Ele não vai querer, ele não vai ter interesse, ele não tem exemplo dentro de casa. Você vai ser um espelho para ele. Se de repente você fala mal da igreja, você tem um comportamento todo contrário, ele não vai querer servir este Deus, ele não vai querer servir este caminho, seguir este caminho. Porque ele vai falar: poxa, minha mãe, o meu pai vai para a igreja, mas vai vir brigando, sabe? Minha mãe não lê a Bíblia, meu pai também não lê. Sabe, é você querer instruir os seus filhos. Quando eles errarem, você dizer: olha, a palavra do Senhor ensina isso. Sabe, é querer ali, desde pequenininho, estando instruindo. As minhas filhas, eu sempre busquei ensinar, e eu penso, mesmo ensinando a palavra, muitas vezes elas têm comportamento assim que eu fico chateada com elas. Eu fico pensando: poxa, se eu nunca tivesse nem ensinado, como isso seria pior ainda, né? Porque mesmo você ensinando, nós sabemos que criança, ela é criança e ela vai muitas vezes fazer birra, ela vai muitas vezes chegar na fase da adolescência ali, querer fazer coisas erradas, mas a mãe, o pai tem que estar em cima, tem que estar ali, vigiando, orando e vigiando, ensinando, levando a palavra, falando de Deus, corrigindo. E como Deus fala, é falar na hora que for deitar, é falar quando estiverem sentados à mesa, é falar quando estiverem pelo caminho, quando se deitarem, quando levantarem, conversar a todo momento. Hoje em dia a gente encontra muitas informações na internet de como fazer isso. Hoje em dia você entra em muitos sites, blogs, onde tem aquelas tabelinhas de versículo que você ensina seus filhos ali. Hoje em dia tem devocional infantil, devocional para adolescente, tem livro para adolescente, tem livrinhos de historinhas bíblicas para criança. Tudo isso daí é conteúdo, informação. Isso é investimento na vida espiritual dos seus filhos. Quando você ensina eles, você está investindo isso na vida deles. Não é um tempo perdido, pelo contrário, você está ganhando uma alma para Cristo.
Não adianta nada, muitas vezes, você ganhar tantas pessoas lá fora, mas a sua família, gente, você não ganhar. Felizmente, a gente vê tanta mãe, tanto pai que é tão imprudente nessa área, que não liga se o filho vai para a igreja, se não vai. O filho fala assim, muitas vezes é uma criança de 10, 15 anos, fala, ai, pai, mãe, eu não quero ir para a igreja, quero ir para casa do tio, da avó, passear, ir na casa do amiguinho. E deixa, sabe? Fala, não, deixa, é só criança, né? Ainda tá na... É imprudente. Não percebe que isso só tá fazendo seu filho afastar ele da presença de Deus. Você tem a responsabilidade, sim, de levar seus filhos para Cristo. De chegar de noite e você falar, vamos orar, meu filho, comigo. Chega na hora do almoço, vamos orar também. Eu sempre ensinei minhas filhas a orarem, a estarem ali. Elas ainda não sabem ler a Bíblia ainda, mas eu sempre conto historinha para elas, historinhas da Bíblia. Falo de Deus para elas. Quando vou corrigir, eu falo. Quando elas às vezes querem mentir, eu falo, não pode mentir, porque o diabo é pai da mentira e nós não podemos mentir. Corrijo elas com a palavra de Deus. Tento instruí-las na palavra de Deus e quero continuar assim. Quero que o dia que elas crescerem, forem adolescentes, eu quero que elas venham temer ao Senhor. Eu quero que elas venham temer a este Deus. E eu busco orar na frente delas. Falo para elas, gente, vamos agradecer quando a gente recebe alguma coisa. Elas já estão tão acostumadas a dizer isso que quando recebe as coisas em casa, não é nem mais eu que falo. Elas que falam, mamãe, tá vendo como Deus é maravilhoso? Elas falam assim, até a minha pequenininha, que fez 4 anos agora, ela fala, mãe, como Deus é maravilhoso. Tá vendo, mamãe? Jesus nos deu isso, tá vendo? Jesus, ele nos abençoou. Sabe, pequenas coisas que você vai ensinando, é uma sementinha que você vai plantando. E depois você vai colher. Quando você faz isso, você faz o bem para eles, porque eles vão crescer no caminho do Senhor, e bem para você mesmo, porque você não vai ter dor de cabeça com os seus filhos, você vai saber que eles estão ali buscando o Senhor, ensinando. E isso é muito importante. Tem coisa mais maravilhosa, gente, do que você ver um filho temendo ao Senhor. Isso é maravilhoso. Nossa, eu falo para minha filha, você vai ser pastora, você vai pregar a palavra, né? Eu falo pastora, mas não de cuidar de ovelha, mas de levar a palavra para as pessoas. E eu gosto de ensinar ela, principalmente a mais velha, e às vezes eu conto historinha para ela, eu conto as coisas, ela fala pros amiguinhos, gente. Então eu tô plantando uma semente na vida delas e ela vai e planta na vida de outra pessoa. E elas contam, todas as historinhas que eu conto para elas, elas contam para outras pessoas. Outro dia eu contei a história de Ruth para ela, para mais velha. E ela foi na casa de uma mocinha que ela tava aprendendo, para ela aprender a ler, porque ela teve muita dificuldade. Então ela vai fazer 9 anos, mas ela ainda tem bastante dificuldade, agora que ela tá aprendendo. E ela foi, depois que estudou, ela foi e contou a história de Ruth para a mocinha. Então uma sementinha que ela vai e lança na vida de uma outra pessoa. Eu já peguei ela várias vezes, contando historinha para as coleguinhas, para os amiguinhos. Sabe, é uma semente que eu tô plantando na vida dela e que quando começar a dar fruto, gente, é o que eu mais oro ao Senhor, de ver minha família, de ver minha casa servindo ao Senhor, sabe, de estar ali. Não tem coisa mais maravilhosa, gente. Você saber que o teu filho, a tua filha arrumou um namoradinho e os dois, você instruiu os seus filhos quando eram pequenos, quando eram mais novinhos, e hoje estão aí, arrumaram um namorado, um companheiro que pretendem se casar. São pessoas boas, pessoas que andam no caminho do Senhor, porque você instruiu que eles deveriam saber orar ao Senhor, buscar no Senhor quando fossem arrumar um companheiro. E aí você vê aquele fruto germinando, quando você vê que a tua filha, teu filho se casaram com alguém que também teme ao Senhor, e você vê aquilo ali de geração em geração passando. Aí você vê a sua filha tendo um filho e passando aquela mesma instrução para os filhos. Gente, isso é maravilhoso. Você vê de geração em geração todos temendo ao Senhor. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Não tem. Não tem. É por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. Ensinar, instruir, falar de Deus em todo o tempo. Não tem uma hora certa. Em todo tempo, é quando eles acordarem, quando eles forem almoçar, quando eles dormirem.
em todo tempo, não deixar para falar disso só quando eles estiverem lá na igreja, não. É estar ali instruindo, falando de Deus. Bom, gente, essa foi a palavra que eu queria trazer ao seu coração. Acho que eu já falei demais, né? Mas realmente espero que Deus tenha falado ao seu coração. Não deixa de curtir o vídeo, não deixa de se inscrever no meu canal se você não é inscrita. E até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.